Política e religião não se misturam. Será mesmo? E aí galera, beleza? Thiago Alves aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal De Tal Maneira. Se caso você ainda não seja inscrito, convido você a inscrever-se, é de graça, na faixa aqui embaixo tem um botão bonito chamado inscrever-se, clica lá, aciona também as notificações para que toda vez que subir um vídeo aqui do De Tal Maneira você seja notificado e possa estar integrado com os nossos conteúdos, valeu? Tamo junto! Antes de começar o conteúdo que nós vamos falar, eu quero agradecer aqui aos inscritos do canal De Tal Maneira que nós atingimos a incrível marca de 10 mil inscrições. Uhul! E só quem começa um trabalho no YouTube do zero, ainda mais falando de um assunto tão delicado quanto a parte da visão cristã, sabe quanto é difícil chegar a essa marca. Eu fico muito feliz. Me lembro quando comecei, quando consegui os meus primeiros 10 inscritos, aquilo já me deu uma felicidade muito grande. É claro que a luta é grande, né? É muito difícil você manter um canal no YouTube, na plataforma, falando de um assunto tão delicado e controverso para muitos. Mas eu fico muito feliz, de coração, muito obrigado a você que se inscreveu e que me ajudou a chegar até aqui. Se Deus assim o permitir, vamos para mais longe, vamos desbravar, vamos para frente, vamos ver o que o Nazareno tem para nós. Como você viu no título do vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre esse mantra que existe já há algumas décadas: religião e política não podem ser discutidas. Eu quero deixar bem claro que esse vídeo não tem propósito algum de ser partidário, eu não vim aqui falar de políticos específicos. Porém, o retrato nacional hoje brasileiro, ele é muito polarizado na questão política, então é importante que nós tenhamos essa abertura para falar a respeito do assunto. Pois bem, o que é a política, né? Se nós puxarmos a raiz etimológica da palavra, política é o quê? É a ciência dos negócios, é a ciência da sociedade civil em relação ao Estado, não é mesmo? Ali da segurança dos recursos do Estado, ou seja, dos recursos de uma nação. Então, a política nada mais é as ações que dirigem todo esse poder do Estado ou da nação. E eu quero deixar bem claro que se você analisar a Bíblia de ponta a ponta, você não vê a Bíblia advertindo contra a política, ou seja, o cristão, ele não é advertido a não entrar para a política atuante, assim como ele também não é advertido a não participar como cidadão, mas também não é encorajado a ser político, né? Ah, Tiagão, então quer dizer que eu, como cristão, não estou proibido de me candidatar a algum cargo político? Não! Ah, então quer dizer que a Bíblia também não diz que eu tenho que me candidatar ao cargo político? Muito menos. O que nós vemos aqui de recomendação é sempre a prudência, é sempre o equilíbrio entre as partes. Nós sabemos muito bem que não há autoridade que não venha do próprio Deus. As próprias Escrituras nos dizem isso. Então, o próprio Deus institui pessoas, de alguma forma, sendo crentes ou descrentes, tá? Deixe isso bem claro na sua mente. Mas essa autoridade vinda de Deus, ela é usada para abençoar as pessoas que estão debaixo dessa autoridade. Tanto é que a administração pública, ela pode ser uma dádiva de Deus, tanto para abençoar as pessoas que são bons cidadãos, né, honestos, que fazem ali a sua responsabilidade, são trabalhadores, pagam seus impostos, têm uma vida regrada, também pode ser punitiva para aqueles que são, infelizmente, desviados dessa civilidade, né? As pessoas que fazem o mal, elas são corrigidas de alguma forma através do poder político. É interessante lembrar que certa vez chegaram em Cristo e disseram: Jesus, nós somos crentes, nós somos aqui seguidores da Tua Palavra, nós somos filhos de Deus, ou seja, nós não somos desse mundo. Então é lícito, ou é necessário, ou é obrigatório que nós, tendo a visão de que somos seres espirituais, nós devemos pagar impostos ao governo? Roma está cobrando impostos de nós. E aí, então quer dizer que a partir desse momento nós somos libertos dos impostos também? Jesus responde de uma forma muito inteligente. Ele pega uma moeda em sua mão, olha a moeda e diz: de quem é o rosto gravado nessa moeda? E a resposta é: o rosto é de César. E Jesus responde categoricamente: pois bem, então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O que isso quer dizer? O ser humano é um ser complexo, é uma junção, tanto do natural quanto do espiritual. Nós somos seres humanos, mas também somos seres espirituais. Para ser um ser espiritual, não necessariamente você deixa a sua parte humana. E para ser humano, você não necessariamente deixa a sua parte espiritual.
Tentar separar isso e viver apenas um dos lados não é muito inteligente, além de não ser aconselhado pelas Escrituras. É claro que você, como cristão, você tem que honrar o seu Deus, você tem que viver ao seu lado espiritual, né? Você não deixa de ser fiel à palavra de Deus, mas você tem os seus deveres civis, os seus deveres como cidadão. E nós vemos também, ainda no Novo Testamento, a carta de Pedro que nos diz, olha, vocês têm que honrar o rei e as autoridades. Paulo também nos orienta ali em Timóteo que nós devemos honrar as autoridades e orar por elas. E nós fazemos isso porque, além da obediência, para que nós tenhamos uma vida sossegada, não é mesmo? O próprio texto diz isso. Então, o cristão e a política não se misturam, ou a política corrompe, são termos que nós temos que analisar com mais calma, porque às vezes isso pode ser uma muleta para que nós não tenhamos que exercer a nossa responsabilidade. Eu vou te dar um exemplo prático. Você tem a sua família, seja você homem ou mulher, você está ali à frente da sua família. E você tem o desejo de comprar uma casa para o conforto do seu lar, para o conforto dos seus parentes, das pessoas que estão com você, para que você tenha segurança, para que você tenha um lugar digno para morar. O que você faz? Você trabalha, você se esforça, você corre atrás de fundos para que você adquira esse bem, correto? Agora, digamos que nesse mesmo cenário você fala, pô, não vou trabalhar não, vou fazer o seguinte, eu vou na lotérica comprar um bilhete de loteria e se eu ganhar eu compro a casa. O que você está fazendo? Você está jogando, entre aspas, na responsabilidade da sorte, uma coisa que é responsabilidade sua. É claro que a sorte pode bater à sua porta, mas a responsabilidade de correr atrás dos fundos é sua, correto? A mesma coisa na questão política. Você, como cidadão, tem a responsabilidade de exercer o seu direito e a sua responsabilidade civil, de votar. Então, quando você se abstém dessa responsabilidade, você não quer saber de política, você não quer entender como funciona, você não quer saber para que serve o deputado federal, o deputado estadual, o que o vereador faz, o que o prefeito da sua cidade faz, o que o governador faz, quem é o governador, de quem eu devo cobrar determinadas coisas no meu bairro, na minha cidade. A partir do momento que você não se interessa por isso, que você não vê quem que está, de repente, usando o capital do Estado para fazer coisas pessoais, para roubar o povo, quando você dá de ombros disso e fala, pô, eu não devo me meter com isso porque isso não é assunto meu, eu sou espiritual, você está jogando na conta da sorte algo que é responsabilidade sua. É você que tem que honrar o rei, é você que tem que orar por ele, é você que é afetado direta e indiretamente na sua civilidade, nos seus direitos de um governante mau. Se você tem um governante mau porque você não teve o interesse ali de fazer a sua parte, a responsabilidade também é sua. Obviamente, volto a dizer, não adianta ser militante, né? Não estou dizendo aqui que a Bíblia diz para você ser militante. A Bíblia apenas nos orienta a ser cidadãos conscientes, ser cidadãos participativos, tanto na intercessão, ou seja, no lado espiritual, quanto no direito civil, né? Com a questão de pagar os impostos, ou seja, de saber para onde está indo o fundo que você está dando, não é mesmo? De você ter, assim, essa responsabilidade de se preocupar também com a sua comunidade. Então quer dizer que a política não faz parte da história do cristão? Não faz parte da história da fé, melhor dizendo? Então, o que dizer do José do Egito, que foi governador, foi braço direito de Faraó, numa época onde, a partir da consciência de José, a partir do discernimento de José e por estratégia de Deus, ele foi um homem que fez a diferença e evitou que o povo passasse fome, necessidade. Ele foi um grande estrategista que, mesmo ali em meio ao governo do Egito, ele não se contaminou com as crenças egípcias, né? Não se contaminou com a visão faraônica, mas através dele ele abençoou muitas pessoas e evitou que pessoas morressem de fome. E o que dizer de Davi, que foi rei de Israel? O que dizer de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram ministros no Império Babilônico? E Neemias, que no Império pós-babilônico foi ali o regente da reconstrução. E a Esther, rainha da Pérsia, através de Esther, muitos judeus foram poupados da morte. Se ela não estivesse ali envolta no poder político, o que ia acontecer? Eu me lembro muito de uma frase que está lá em Provérbios, que diz o seguinte: quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. O justo precisa tomar a sua responsabilidade, sim. Ele não pode encolher a sua mão e jogar a responsabilidade unicamente em Deus. Deixa eu te perguntar, você acha que Deus vai mandar anjos para governar a cidade que você mora? Você acha que Deus vai mandar potestades para governar o estado que você mora? Você acha que Deus vai mandar um enviado dele para governar o nosso país?
Não, serão os homens que farão isso. E a nossa responsabilidade não é apenas orar por essas pessoas, e sim também trabalhar para que as pessoas que cheguem até lá sejam pessoas, no mínimo, capacitadas. Tente entender como funciona o organismo político. Agora, fazendo um paralelo com a questão religiosa. Se religião não se discute, nós vamos deixar os lobos fazerem o que quiserem com o povo de Deus, então. É aquela velha máxima que diz o Silas Malafaia: seu pastor é ladrão? Então sai de lá e deixa ele roubar à vontade, vai para outra igreja. Então você deve conhecer sim, tanto a religião quanto a política. Você deve ter um mínimo de conhecimento sim, você deve discutir sim, porque através da discussão que vem o conhecimento. Através ali de falar do assunto, discutir o assunto, é que vem o conhecimento. É justamente por alguns assuntos serem negligenciados, por nós não estudarmos a respeito, por nós não nos capacitarmos, que os espertalhões conseguem tirar proveito das pessoas. A citar, aqui como eu digo, aqui no canal De Tal Maneira nós rebatemos muito a questão religiosa, o poder dos coronéis da fé sobre o povo, as explorações, os tributos indevidos, os dízimos que não têm base bíblica, mas ainda assim são cobrados das pessoas e as pessoas pagam porque acham que estão fazendo o correto. Por quê? Porque não sentam e não discutem a questão religiosa, porque não sentam e não entendem o cenário, todo o governo que foi feito por trás disso, meu irmão. As duas áreas onde o povo é mais passado para trás hoje são as áreas da política e as áreas da religião. Ambas áreas que controlam as massas, ambas as áreas que fazem uma lavagem cerebral nas pessoas e usam essas pessoas como números. Assim como na religião, ou seja, no meio cristão, que é aqui o nosso nicho, existem pessoas que fazem trabalhos sérios, bons, cristocêntricos, voltados à palavra de Deus. Também tem os larápios que tomam conta ali dos fundos das pessoas e que acabam abusando, comendo a carne das ovelhas, tirando a lã delas e usando elas como escravas e massa de manobra. A mesma coisa acontece na política. Existem raríssimos, mas muito raro, políticos que estão interessados no bem do povo, mas a maciça maioria está envolta em podridão. A maciça maioria quer o quê? Quer tirar o seu proveito. Então, enquanto o povo estiver na ignorância, enquanto o povo se abster da responsabilidade de ser atuante, não digo apenas sendo candidato político, não é isso, mas sendo atuante como povo, ciente, sabendo em quem votar, sabendo quem cobrar, sabendo em qual porta bater quando as coisas não estiverem funcionando, enquanto isso não acontecer, o povo continua massa de manobra. Enquanto isso não acontecer, os políticos ruins continuam dominando. O mesmo caso dos religiosos. Então, discuta sim, quebre tabus, busque conhecimento, seja mais ativo, leia, estude, capacite-se para no momento dado você usar esse conhecimento para o seu bem civil e também para o seu bem espiritual. Como disse no começo do vídeo, nós somos a junção dos dois elementos. Nós somos seres humanos e somos seres espirituais. Não negligencie nenhum dos lados. É muito comum você ver as pessoas dizendo o seguinte, pelo menos os mais tradicionais, né? Você tem que alimentar muito mais o seu lado espiritual, porque se você alimentar só a sua carne, o seu lado espiritual enfraquece. Meu irmão, filtre bem isso, porque existem pessoas mal intencionadas que querem tirar o foco de você no seu lado humano. Ou você vai me dizer que você nunca congregou em um lugar onde, de repente, na época de eleição, começou a aparecer vereador crente para pedir voto lá no púlpito. Isso nunca aconteceu? Isso é invenção da minha cabeça? Ou você vai dizer que nas épocas de eleições nunca aparecem pessoas ali que são da religião, mas que querem o seu voto. Sobem no púlpito, que é um lugar de pregação da palavra, para falar de obras sociais, para falar do seu trabalho público, do seu trabalho político, pedindo o seu voto. No momento que é interessante para os líderes, eles podem colocar a política dentro da religião, mas para que você tenha conhecimento, você não deve mexer nesse assunto. Seja consciente, use a cabeça, meu irmão. Política e religião discutem-se sim, de forma sadia, de forma argumentativa, de forma a usar o conhecimento. Não é uma militância barata, eu contra você contra mim, eu sou vermelho, você é azul. Não é isso que a Bíblia nos indica fazer. Muito pelo contrário, ela nos indica o equilíbrio, a consciência e também a intercessão nesses assuntos. Eu espero que você pense nisso, é um assunto complicado, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas é necessário que nós falemos de algumas coisas e o De Tal Maneira tá aqui mesmo, é para tocar na ferida. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida, continue orando pelo Brasil, não desista da sua nação.
continue orando pelos líderes da sua nação, independente se você vai com a cara dele ou não. Na próxima eleição, se você não gosta dos atuais líderes, você vota em outro. Mas seja participante, seja cidadão, seja consciente, faça a sua parte. E faça a sua parte espiritual também. Continue orando, intercedendo. A nossa nação precisa muito. Esse momento ruim que estamos passando na data de hoje, ele vai passar, ele vai embora. Assim como os momentos bons já se foram também, os momentos ruins vão embora em nome do Senhor Jesus. Mas tenhamos capacidade, tenhamos ali vontade de fazer o nosso dever como cidadãos e como seres espirituais. Deus abençoe, não deixe de conhecer os nossos demais vídeos, eu conto aí com a sua inscrição. Peço também, vamos converter mais um inscrito aqui por De Tal Maneira. Passe esse vídeo aí, compartilhe com as pessoas da sua família, com as pessoas que dizem que a religião e a política não devem ser discutidas. De repente pode ser uma forma dessa pessoa se conscientizar. Nos ajude a alcançar mais vidas. Que Deus abençoe você. Fica na paz. Um abraço. Falou!